O assunto que vamos tratar nesse vídeo é sobre a gravitação, ou seja, a gravitação universal, assunto que foi estudado por Newton, Isaac Newton, ainda no século XVII. O problema da gravitação universal trata da interação que existe entre dois sistemas, ou seja, o sistema aqui que nós estamos chamando de sistema 1, cuja massa é igual pode ser chamada de massa M1, interagindo com o sistema 2, que a gente pode chamar de M2, ambos separados por essa distância D. Algo semelhante pode estar acontecendo aqui também, por exemplo, no nosso sistema solar. Nós temos aqui o Sol, temos aqui Marte, Vênus, Terra. Então o Sol, o planeta Marte está sendo atraído pelo Sol, a Terra está sendo atraída pelo Sol e assim por diante. Então esse tipo de interação está atuando sempre entre dois ou mais sistemas. Pergunta que se coloca é qual é primeiramente qual é a direção dessa força, ou seja, em que direção essa força atua, já que essa força é uma força do tipo força de atração. E a segunda questão que nós colocamos é qual é a sua intensidade, e qual é a força e qual é a intensidade dessa força. Existe uma questão que a gente não sabe até que ponto está apenas no folclore, ou seja, um folclore histórico, que diz que certa feita o Newton encontrava-se à sombra de uma macieira, provavelmente pensando em problemas de física, quando em determinado momento uma maçã, que já deveria estar madura, caiu sobre a cabeça do Newton. E ele colocou a questão, né, ou seja, por que motivo, o que aconteceu quando o talo da maçã, quando o talo aqui da maçã se soltou, né? Ou seja, que tipo de ação existia sobre a maçã para que ela caísse sobre sua cabeça, ou, em outras palavras, viesse ao encontro da Terra. Então esse é um problema feito, ou seja, um problema que é tratado no âmbito da gravitação universal. Bem, abrindo aqui uma nova janela, então sempre que nós tivermos aqui uma massa M1 e próximo a essa massa M1 for colocada uma massa M2, é como se em torno da massa M1 fosse criado um campo, ou seja, ele é forte aqui próximo da massa M1 e ele vai decaindo à medida que a gente se afasta da massa M1. Ou seja, aí esse efeito, essa ação chega lá na massa M2, exercendo sobre a massa M2 uma força que a massa M1 exerce sobre a 2. Da mesma forma, a gente poderia imaginar, olhando aqui, raciocinando de maneira um pouco diferente, a massa M1 colocada nessa posição e a massa M2 colocada nessa posição, a massa M1 cria também em torno dela um campo, que seria um campo gravitacional que vai também decaindo com a distância, e ele chega lá na massa M1 e vai exercer uma força que o sistema 2 exerce sobre 1. Bem, isso aqui, se sempre que colocarmos então M1 e M2 separado por essa distância D, vai ter um par F, esse, que 2 faz sobre 1, apontando para a direita, ou seja, esse vetor, e vai ter uma força que 1 exerce sobre 2 nessa
nesse sentido. Isso aqui constitui um par do tipo ação e reação. Ou seja, ambas terão a mesma intensidade, ou seja, F21 e F12 terão a mesma intensidade, têm a mesma direção, encontram-se sobre a reta que une os dois sistemas de massa M1 e M2 e tem sentidos opostos. Então isso é característica dos dois. Bem, a pergunta que a gente pode fazer agora é qual é a intensidade ou seja, admitindo, ou seja, vamos convencionar que a força que aponta para a direita é a positiva, que seria essa força que 2 exerce sobre 1, a gente gostaria de saber agora qual é a intensidade dessa força que o sistema 2 está exercendo sobre 1. Newton estabeleceu que essa força pode ser calculada pela multiplicação de uma constante de gravitação universal que ele chamou de G, multiplicado pela massa M1, ou seja, essa força é diretamente proporcional a essa massa M1, multiplicado pela massa M2, ou seja, essa força também é diretamente proporcional à massa M2 e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as duas massas, ou seja, a distância D. Vamos abrir aqui então uma nova janela. Essa constante de gravitação universal G, ela tem um valor que nós estamos colocando aqui aproximado como sendo 6,67 vezes 10 a menos 11. E as unidades dela no sistema internacional vai ser o Newton, o metro quadrado por quilograma quadrado. E é fácil ver por que ela tem essas unidades. Quando nós escrevemos que a força de atração entre uma massa e outra é igual a G, M1, M2 sobre D quadrado, a força é expressa em Newton. Essa massa M1 é expressa em quilo, essa massa M2 é expressa em quilo, a distância expressa em metro, nós vamos ter aqui então metro quadrado. Então o G, que está aqui, vai ter como unidade o Newton, vezes, passa para lá metro quadrado, e esse quilograma quadrado que está aqui no denominador vai dividindo por quilograma elevado ao quadrado. Esse é o valor de G. Bem, sobre a questão lá do Newton, né? Ou seja, quando a gente teve lá a macieira, né? Ou seja, uma maçã, e aqui está a superfície da Terra. Essa é a força que a Terra está atraindo a maçã, e essa força é conhecida como sendo força-peso. É claro que para ter peso é necessário que exista massa. Ou seja, a Terra só pode atrair um sistema que tiver uma massa diferente de zero. E nesse modelo aqui o que a gente teria seria o seguinte, ó. Isso aqui é a Terra. E vamos imaginar aqui a maçã colocada aqui sobre a superfície da Terra. Eu gostaria de saber qual é a força que a Terra está atraindo essa maçã. Se o raio da Terra, esse raio, for chamado de raio da Terra, e nós conhecemos a massa da Terra, olha como é que fica fácil calcular essa força. Essa força que a Terra atrai a maçã vai ser a constante universal G, multiplicado pela massa da Terra, multiplicado pela massa da maçã, que eu estou chamando de massa M, dividido pela distância que separa o centro da Terra ao centro da maçã, que vai ser igual ao raio da Terra elevado ao quadrado. Essa força é chamada de força-peso, ou seja, esse é o peso de quem? O peso desse sistema aqui, que no caso é a maçã. Vamos abrir aqui uma nova janela. Então nós teríamos aqui que o peso da maçã, que é definido como sendo a massa da maçã vezes a aceleração da gravidade, G, nós vamos ver como é que se calcula G, vai ser G, massa da Terra,
massa da maçã dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado. Esse m pode ser simplificado com esse. Então nós chegamos à conclusão que a aceleração da gravidade pode ser calculada como sendo g, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado. Colocando os valores numéricos aqui, nós temos que o valor da constante universal é 6,67 vezes 10 a menos 11. Já tínhamos visto que isso aqui é Newton metro quadrado por quilograma quadrado, multiplicado pela massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24 quilos. Tudo isso aqui dividido pelo raio da Terra, que é 6,4 vezes 10 a sexta metro, tudo isso elevado ao quadrado. Se a gente fizer essas contas aqui, isso aqui vai ser 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a 24, e aqui no denominador nós temos 6,4 vezes 10 a sexta elevado ao quadrado. Se nós fizermos essas simplificações aqui, relembrando apenas que o Newton, quando nós estudamos lá na segunda lei de Newton, um Newton nada mais é do que 1 metro por segundo quadrado. Então, se colocar no local do Newton 1 metro por segundo ao quadrado e fizermos as respectivas simplificações, o G vai ser esse valor, ou seja, essa conta que nós teremos que fazer, metro por segundo ao quadrado. Ou seja, o G vai ter um valor aproximadamente igual a 9,77 metros por segundo ao quadrado, que é normalmente simplificado para 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então existe, concluindo esse assunto que nós acabamos de tratar, uma relação interessante entre o fenômeno da gravitação universal, uma força que é definida como sendo força-peso, que é a força com que a Terra atrai uma determinada massa, e o valor da aceleração da gravidade, que nós estamos definindo aqui como G minúsculo, que tem um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado.